Vídeo demonstrando a inserção de elementos em lote em um alinhamento no CapCAD. Para começar, eu vou criar um eixo padrão. Aqui eu tenho meu alinhamento que eu vou criar. Se eu dou um zoom no alinhamento 2, eu agora quero criar uma pista padrão que tenha, por exemplo, 4 por 2 pistas, só para a gente brincar. Foi criada aí, né? 4 e 2. Eu posso inserir meus elementos normalmente nesse eixo, que ele detecta a medida correta. Porém, vamos mostrar aqui como inserir vários elementos no eixo de uma vez. Tipicamente, os elementos que vêm de um cadastro de campo, né? Então, se eu venho aqui em sinalização CapCAD, sinalização horizontal, biblioteca viária, eu tenho a minha biblioteca do CapCAD, com vários elementos aí, e ele vai ler os elementos nessa pasta. E como isso se comporta? Eu tenho meu levantamento de campo, vamos dizer, no Excel. Eu dou um copy and paste para essa tela aqui. E eu tenho aí as colunas. Nesse caso eu tenho colunas de coordenadas, mais o nome do bloco que eu quero inserir. Ok? E eu vou contar para o CapCAD como que eu vou lidar com esses elementos. Bom, para facilitar, a gente tem uns exemplos aqui. Vamos carregar o primeiro. Eles sempre são referentes a esse eixo aqui que vem também de exemplo. Esse simplesmente você está dando o sentido do seu elemento decrescente ou crescente e uma quilometragem, ok? E está dizendo que a detecção para em relação à pista vai ser dada pelas entidades. Então as entidades ele vai reconhecer essas entidades e vai jogar os elementos. Vamos ver aqui, simplesmente cliquei aqui no primeiro e já clico diretamente em inserir, não preciso fazer mais, tomar nenhuma outra ação. Um feedback do andamento. E em seguida, um relatório aqui do que foi inserido e se foi inserido ok. Se não for inserido ok, ele vai dar um erro aqui, você pode investigar o que aconteceu naquela linha. Então vamos ver como foi inserido, estão aqui concentrados no começo. E foi isso que aconteceu, ele detectou exatamente o ponto correto de inserção. Ok? Essa foi a inserção por estaca. Eu acredito que a mais simples do que essa é a inserção por coordenada. Só uma palavra primeiro aqui, eu tenho um outro exemplo que é quilômetro, mas com um afastamento fixo do eixo, né? No caso 10 metros. Que não funcionaria aqui porque a gente tem um eixo de diferentes medidas, não é regular. Mas se fosse uma coisa bem simples, tipo um unifilar, né? Não unifilar, mas uma coisa mais representativa, você poderia estar usando esse também. E outra maneira de você pegar o offset do eixo é pela coluna. Aqui nesse exemplo, nesse 2A, eu tenho uma coluna D do meu Excel que eu colei aqui, que vai ter a medida exata para jogar. Não vejo ser muito comum, mas está aí a opção. E eu acho que a opção mais comum de todas é você dar as coordenadas e o bloco. E o programa vai detectar qual é o lado correto e fazer o afastamento correto. Vamos fazer esse então, já deletei aqui os outros. Vamos inserir e testar. De novo vem o seu feedback. Pode cancelar a qualquer momento.
Aqui o relatório, tudo ok. Então, meus elementos aqui inseridos. Aqui você vê que ele detectou, por exemplo, se caiu aqui o ponto, ele vai grudar aqui no local certo. Então, eu tenho escolas, acessos, postos rodoviários. O elemento que eu quiser, se eu quiser inserir novos elementos aqui na minha biblioteca, tudo que estiver nessa pasta aqui da biblioteca, ele vai ler. Você pode inserir seus elementos novos aqui, sem problemas. Então é isso, só uma palavra final aqui sobre a detecção automática. No caso das placas, você vê que ele funciona também, porque eu tenho a opção acionada aqui no Insere Vertical. Ele tem algumas opções de escala, outras coisas de gerenciamento de placas. E tem também a opção de offset do eixo, como que eu quero. Então eu quero detectar, isso é gravado nas configurações do usuário. Eu posso usar fixo, eu posso usar bordos definidos ou manter o ponto. Eu acredito que essa aqui, disparadamente, vai ser a mais típica aí, detectar. E também a detecção funciona, você tem outros elementos desenhados aqui, né? Algumas coisas aleatórias. Mas se eu jogar a placa aqui, ela vai detectar, e também no meio aqui de uma geometria é sempre detectado, né? Era isso então, obrigado aí por assistir, até a próxima.